Como encontrar o tom certo de suas redes sociais e o que isso significa na prática? Produzir conteúdo para redes sociais de empresas vai além de postar fotos bonitas ou textos criativos. É preciso estabelecer estratégias a fim de gerar engajamento dos usuários e transformar seguidores em clientes. Em sua rotina profissional, muitas vezes o social media encontra dificuldades para saber qual o melhor caminho a seguir. E para falar mais a respeito, eu converso agora com a Rejane Toigo, ela que é estrategista digital e social media. Rejane, bom dia. Seja bem-vinda à Rádio CBN. Bom dia, bom dia. Um assunto bacana que faz parte, com certeza, do dia a dia de muitas pessoas, independente do lado em que esteja, né? E como é que é ser também aqui, perguntando para você, profissional da área, como é que é ser um profissional social media, Rejane? Olha, é uma luta. Justamente por isso que a gente tem que entender muito bem quais os objetivos da empresa ou quais os objetivos do profissional, e a gente tem que atender a necessidade do público desse profissional, não esquecendo que ele precisa vender, que ele precisa trazer recursos para o seu negócio. Então, a dinâmica funciona assim: eu preciso ajudar as pessoas e conduzir a mente das pessoas até o meu produto. Se eu for para a rede social só para falar do meu produto, talvez eu não esteja acrescentando alguma coisa na vida das pessoas, portanto, eu posso estar perdendo a oportunidade de ter a atenção delas. Nós retemos a atenção delas com aquilo que interessa às pessoas e a gente conduz essa conversa até o nosso produto. Sim, e daquela forma, né, Rejane, realmente sempre despertar algo a mais, para não ser apenas mais uma postagem, apenas mais uma continuidade, daqui a pouco não tem mais o foco do cliente, não tem mais o foco ali do usuário que está acompanhando as postagens, que está evidenciando esse dia a dia, 24 horas das redes sociais. Exatamente, a gente fala muito que o conteúdo é informação mais a experiência. Então não basta eu dar experiência, não basta eu dar informação para o meu público, eu preciso que ele vivencie alguma coisa através do meu conteúdo. Então esse é o tom, né, que a gente precisa encontrar. Sobre conteúdos, sobre a melhor forma e esse conhecimento, as estratégias, né, para gerar realmente esse engajamento dos usuários e até, principalmente aqui, né, focar em transformar esses seguidores em clientes. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas que são recorrentes na vida do profissional de uma pessoa que trabalha aí realmente com mídias sociais. Por exemplo, Rejane, devo ou não, por exemplo, entupir meus posts de hashtags, que é uma coisa bem presente? Isso deve ou não se fazer presente? A hashtag ela surgiu com o Instagram com o objetivo da gente buscar imagens, né? Ela é um procurador, na verdade. Só que com o crescimento do Instagram, essa hashtag ela tem sido, não tem atendido mais a necessidade. Se você entrar num feed de hashtag, por exemplo, que são publicadas 1000 hashtags por minuto, você já não consegue acompanhar essas postagens, tá? Então eu diria que não é necessário encher um post de hashtags. Hoje a hashtag ela tem uma finalidade de ajudar o algoritmo a entregar o conteúdo para quem interessa. Por exemplo, quando eu costumo curtir coisas que estão relacionadas à música, então se alguém que eu sigo posta uma hashtag com algum dos cantores que eu gosto, alguma das bandas que eu gosto, isso vai auxiliar o algoritmo a me entregar aquele conteúdo. Então, quanto mais hashtag a gente colocar, a gente pode confundir, né? Se essas hashtags forem antagônicas ou se elas forem muito genéricas. Então, a gente precisa ser específico e utilizar, no máximo, 4 ou 5 hashtags. Legal. Enquetes, Rejane, enquetes são realmente necessárias? Enquetes são interessantes porque elas comunicam ao nosso público que a gente quer a opinião deles. As pessoas não querem apenas vivenciar o conteúdo, elas querem interagir com eles. Então, as enquetes, elas são uma forma da gente ter a reação do público, por isso que elas são, sim, muito interessantes. Agora, é importante a gente entender que a gente tem que fazer enquetes pertinentes, né? A gente tem que conhecer muito bem quem está lá do outro lado,
qual é o nosso público ideal, e fazer uma hashtag não só para fazer uma enquete, eu estou falando na hashtag ainda, fazer uma enquete não só para a gente ter uma resposta interesseira, mas para a gente, de fato, buscar na pessoa uma resposta para ela mesma. Então, eu acho muito interessante as enquetes e eu acho que a empresa que puder fazer vai se beneficiar com certeza. E na questão das fotos, também aqui a questão relacionar fotos com legendas, o cuidado nesse momento, Rejane? A legenda, ela faz parte do conteúdo, né? Enfim, às vezes a gente conversa com algumas empresas que têm ideia que só a mídia é conteúdo. Não, o texto acompanha o conteúdo e ele deve ser complementar. Textos importam, sim, como a gente costuma dizer. As pessoas leem textos e os textos têm a capacidade de contextualizar, muitas vezes, aquela imagem. Então, acho que a gente tem que ter uma preocupação muito genuína, principalmente com a língua portuguesa, né? Se a gente está falando num Instagram profissional, a rede social permite uma linguagem menos séria, permite uma linguagem mais coloquial, mas mesmo assim a gente tem que se atentar à nossa língua, né? À nossa herança. Você falou em textos. Muitas vezes, dependendo do número de palavras presentes nesse texto ali, acaba afastando. As pessoas não querem mais, algumas até colocam, não quero mais perder tempo, é muito grande esse texto, não me interessa, não é o meu foco de momento. Também o cuidado dessa forma com o número empregado de palavras para desenvolver ali o texto a ser também apresentado? Depende da audiência, né? A gente tem perfis aqui que a gente atende que os textos longos são aqueles que têm mais interação. Então, por isso que é tão importante a gente entender com quem a gente está falando. Às vezes você tem uma característica psicológica da audiência, que é a compradora do seu produto, é a intelectualidade. Então, uma foto só com 2 frases talvez não possa interessar. As pessoas querem uma informação mais densa. Então, tudo depende de quem a gente está atendendo. E eu costumo dizer que não existe texto longo, existe texto chato, né? Então a gente tem que ter uma preocupação mais com a forma, com a interessância do que com o tamanho. Agora, claro, se a gente estiver falando de Instagram, a gente tem um limitador, né? Então a gente precisa estar atento também à ferramenta, às disponibilidades da ferramenta. Eu já vi gente postar textos no espaço que o Instagram disponibiliza e depois postar o resto nos comentários, né? Isso não é muito inteligente. Mas usando o espaço ali que o Instagram disponibiliza, dá para usar esse espaço e fazer um texto interessante, sim. Rejane, a nossa ouvinte aqui, a Neide, sobre a questão das hashtags, ela pergunta o seguinte: quais hashtags não são interessantes usar? Até citando como exemplo aqui, por exemplo, o sextou ou outras semelhantes ganharam outra conotação. Você também defende algumas que não seriam mais interessantes ou não é dessa forma? A perguntinha da nossa ouvinte, a Neide, na nossa companhia. Neide, o que a gente faz? Quando a gente pensa em usar uma hashtag, a gente vai lá, pode fazer 2 coisas, tá? A gente pode ir na busca dessa hashtag e ver o que está postado ali. Por exemplo, na questão do sextou, se a gente vai ver, tem alguns que estão em português, e aí se referem à sexta-feira, mas tem muitos posts com essa hashtag que são de países em língua inglesa. Então se refere a sex to you, né? Que se escreve da mesma forma. Quando a gente vê que a hashtag que a gente está querendo usar não está de acordo com aquilo que a gente está falando, é melhor não usar, porque a gente vai confundir o algoritmo. E também uma outra atitude que a gente pode colocar porque isso muda toda hora, às vezes acontece alguma coisa momentânea e aquela hashtag entra em alta. Se você digitar no Google hashtags banidas, ele vai te dar a cada semana uma lista ali de hashtags banidas, tá? Como sex to you. Mas isso muda, isso não é perene. Daqui a pouco essa hashtag volta a ser usada. Depende do que está acontecendo no momento.
Rejane Toigo, estrategista digital e social media, conosco hoje aqui, falando um pouquinho mais sobre as melhores formas realmente de encontrar esse tom certo nas redes sociais. Ô Rejane, em meio à pandemia a gente passou a fazer parte e conviver muito com as lives. E aí é uma forma, claro, de aproximar ainda mais, né, as pessoas através desse ser mais, desse espaço mais seguro devido à questão do coronavírus. Mas essa live, quando a gente fala aqui nesse momento também, né, de trabalhar com uma marca, uma estratégia importante nessa relação com o consumidor, com o usuário, quais os cuidados e geralmente quais são aí os erros mais comuns que você tem observado nesse mundo das lives? Eu acho que a live é uma excelente oportunidade para a gente conviver, né? Em meio à pandemia, não só comercialmente as marcas a usarem essa oportunidade, mas foi o meio que a gente encontrou de conviver. Então, o que aconteceu com as pessoas? Elas se acostumaram a ver lives. O que não acontecia, por exemplo, meus pais não viam lives. Depois da pandemia passaram a ver muito mais. E isso se tornou comum. Que live que eu vou ver hoje? Eu acho que um dos cuidados que a gente tem que tomar é planejar o que vai ser dito. Então, não é porque é um vídeo ao vivo que a gente não tem que ter um roteiro, não tem que ter um script, não tem que ter uma lista de tópicos do que a gente vai falar, né? Porque a gente não pode desperdiçar o tempo das pessoas. Então, isso eu acho uma atitude bem interessante, que é ter um roteiro para essa live, ter um objetivo para essa live. Se eu vou mostrar um produto, que agora está muito comum live de venda, né? Shop live. Se eu vou mostrar um produto, eu já ter qual é o esquema, qual é que é a forma como o cliente vai comprar esse produto. Então, eu vi umas empresas fazendo assim: se você quiser essa blusa, você faz um print e me manda no direct. Ou seja, na hora da live ela já pensou em disponibilizar o produto. Então, isso é muito importante, porque o cliente fica irritado se ele vê uma coisa e ele não consegue comprar ou não sabe como comprar, né? Então, eu acho que pensar na jornada de compra do cliente durante a live, se o interesse for a venda, é muito importante. Rejane, dentro do mundo digital, da era digital, o que significa o tráfego orgânico ou o tráfego pago? Tráfego é exatamente o que a palavra diz. Tráfego é você levar pessoas de um lugar para outro, né? Quando a gente fala no tráfego de trânsito, ele é um trânsito dentro da internet. Então, por exemplo, quando a pessoa está no meu Instagram e ela clica no meu site, que está ali no link da biografia, eu estou fazendo um tráfego, eu estou levando a pessoa do meu Instagram até o meu site. Mesma coisa se eu usar o arrasta para cima, o link do arrasta para cima. Toda vez que eu tiver um tráfego que não custou, que ele não é anúncio, ele é considerado tráfego orgânico, ou seja, a gente disponibilizou em alguma rede social e as pessoas clicaram. Isso vale também para os sites, porque a gente pode utilizar como forma de tráfego orgânico a busca no Google. Então, por exemplo, se alguém buscar cadeira de praia e encontrar o meu site, esse tráfego foi orgânico. Mas ele também pode ser um anúncio. Eu posso buscar cadeira de praia e encontrar lá uma lista de sites que estão anunciando esse produto. Aí não é mais tráfego orgânico, é tráfego pago. E a mesma coisa nas redes sociais. Quando a gente vê um anúncio e a gente clica num anúncio, a gente é levado, né, ao site desse produto, esse tráfego é considerado um tráfego pago. Mas tráfego é tráfego, né? Pago ou orgânico é a mesma coisa. Só que a gente se torna cliente das redes sociais e do Google, e no outro, no orgânico, a gente utiliza a inteligência para não precisar investir. Eu preciso optar por um ou por outro, ou eu posso trabalhar com os dois? Não, é muito interessante trabalhar com os dois. A gente entendendo como que funciona o tráfego orgânico, a gente pega as informações do que no orgânico funcionou e coloca recursos, ou seja, paga as redes sociais ou o Google para que aquilo atinja mais pessoas. É muito inteligente utilizar o tráfego pago. Inclusive, é uma das formas mais econômicas de mídia, né? Nenhuma mídia é tão assertiva e tão econômica quanto a gente utilizar o tráfego na internet. Ô Rejane, para poder finalizar, te lanço um desafio para quem está iniciando nessa área digital. Como encontrar então o tom certo de suas redes sociais? 1 minuto para essa resposta.
pensar em ajudar pessoas. Toda vez que você vai postar alguma coisa, e esse é o exercício que a gente, mesmo estando há 11 anos no mercado, ainda faz. Estou postando para esse cliente qual a necessidade que o usuário tem, qual a necessidade que a persona desse cliente tem, e se esse meu post está ajudando a satisfazer essa necessidade, resolver esse problema. Se a gente pensar sempre nisso, não há tom errado nas redes sociais. Muito bom. Obrigada, Rejane, pela presença conosco aqui nessa entrevista na Rádio CBN. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Um bom dia para você. Eu que agradeço, um bom dia. Rejane Toigo, ela que é estrategista digital e social media, e falando um pouquinho mais sobre essa produção de conteúdos para as redes sociais através das empresas e, claro, estratégias, né? Para gerar realmente engajamento dos usuários e transformar seguidores em clientes.